coletor solar para energia solar fotovoltaica, ele falou assim, não, não é coletor solar, é painel solar. Então, qual que é mais vantajoso? A fotovoltaica ou o aquecedor solar? Se você tirar seu chuveiro elétrico, parar de tomar banho quente, você vai reduzir a sua conta de luz pela metade. O que poderia resolver o problema do aquecimento de água, a não ser o chuveiro elétrico? Se você tem necessidade de colocar painéis para gerar energia para sua casa e precisar de gerar energia para o chuveiro elétrico, você precisa de uma quantidade de painéis muito maiores, ou seja, o dobro do que você utilizaria de uma forma normal. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como você irá reduzir a sua conta de luz. E eu sou a Lilian Franca, estou aqui com o Sávio Franca. O tema de hoje é o seguinte: o que eu irei aprender sobre a energia solar fotovoltaica e o chuveiro elétrico. Então, a ideia é mostrar se o chuveiro elétrico é bem aplicado ao uso com energia solar fotovoltaica. Então, Sávio, tem algumas perguntinhas aqui que nós vamos destacar. Qual é a diferença entre a energia solar térmica e a energia solar fotovoltaica? Vamos lá, Lilian Franca. Lilian, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, você se apresentou mais ou menos aí, nós estamos voltando aqui ao início das nossas lives. Queria que você se apresentasse melhor, falasse de onde que você é, falasse um pouquinho de você, para o pessoal de casa também te conhecer, porque a semana passada a gente estava com outras pessoas aqui, a gente estava com outras participações, e essa semana a gente está aqui com você. Queria que você se apresentasse aí melhor. Claro, eu sou de Belo Horizonte e assim, eu tenho algumas dúvidas. Tá certo. Para quem não conhece, quando a gente fala que Lília Franca também é parente do Sávio Franca, é irmã do Sávio Franca, né? Sim, eu sou sua Bom, irmã. pessoal, bom, pessoal, também conhecer um pouquinho. Aí eu convidei a Lília para poder me ajudar nesse projeto, porque ela estava aí disponível para poder me dar um apoio nisso, e a gente está aqui para a gente poder falar hoje sobre a energia solar fotovoltaica em contraposição com o chuveiro elétrico, né? Então, Lília, começa pela pergunta de inicial de novo aí para o pessoal de casa voltar, porque eu acabei me perdendo também. Claro, sim, então vamos lá. Qual é a diferença entre a energia solar térmica e a energia solar fotovoltaica? Vamos lá então aqui, ó. Seguinte, energia solar térmica existe porque assim nós estamos falando em tipos de energia solar. Energia solar térmica, como o próprio nome, não sei se assimila bem para você aí, a térmica quer dizer aquecimento de água, de temperatura, né? A própria térmica em si. Então, nós temos aí a energia solar de aquecimento solar de água e nós temos energia solar fotovoltaica, que é outro tipo de geração de energia, que é por meio de geração de energia elétrica. Ela gera energia para dentro da residência, dentro da casa. Então, essa energia solar fotovoltaica, ela é diferente porque ela gera energia para dentro da casa e ela é composta por células, fotocélulas, que a gente chama, para poder fazer uma transformação da radiação solar em energia solar elétrica, que vai para poder entrar dentro da sua casa para abastecer os seus eletrodomésticos. Agora, quando a gente fala em aquecimento solar de água, que é a mesma coisa de energia solar térmica, a gente está falando também em coletores solar, né? Alguns falam que, antes, assim, a gente falava assim, alguns engenheiros, quando a gente fala assim, ó, coletor solar para energia solar fotovoltaica, ele fala assim, não, não é coletor solar, é painel solar. Mas também não vejo muita diferença. Se é coletor solar, se é painel solar, tudo vai aquecer a água ou receber energia para poder distribuir aí dentro da casa. Mas para mim não tem muita diferença. E para as pessoas também, na maioria das vezes também não tem muita diferença. Alguns falam placa solar, outros falam painel solar, outros falam coletor solar, enfim, todos são providos da energia solar. A diferença é que um é para gerar energia para dentro de casa, que é elétrica para abastecer o chuveiro, a geladeira, tudo isso que tiver, e no caso da energia solar térmica, que é o aquecimento solar de água, para aquecer a água que vai para dentro da casa. Então, a diferença principal é essa aí, só para o pessoal assimilar aí a questão. Certo? Entendi. Tem uma outra pergunta. A energia solar fotovoltaica serve para aquecer a água do banho? Sim,
serve para aquecer a água do banho, né? Que essa é uma pergunta também, inclusive, relativa ao tema, como que a gente conseguir assimilar aí a energia solar fotovoltaica e ela vai resolver o problema do chuveiro elétrico, ela resolve sim, só que tem umas questões que você vai ficar até o final aí, você vai entender por que de repente não é viável você aquecer a água do seu chuveiro elétrico com energia solar fotovoltaica. A gente vai explicar por que disso. Né? Então, assim, ela serve para aquecer a água do banho? Sim. Afinal, a energia solar fotovoltaica, ela serve para poder gerar energia para dentro de casa, isso eu já falei. Se ela serve para gerar energia dentro de casa, então ela é uma energia normal como a qualquer outra que vem aí da distribuidora. Vai vir a energia dos painéis, inclusive tem dois tipos de energia solar fotovoltaica. Tem a on-grid, que ela é conectada à rede da própria concessionária, onde que você gera energia lá no seu telhado. A partir do momento da geração dessa energia, ela é transformada em energia elétrica, aí ela vai ser distribuída para dentro de casa e se por acaso sobrar alguma quantidade de energia, ela vai ser jogada para a sua rede de distribuição, que é da sua concessionária, no caso de Belo Horizonte, aí a CEMIG. À noite, quando você não tem energia elétrica de geração, né, de sol, você vai precisar de ter uma energia, ou seu banco de baterias, ou essa própria, no caso da CEMIG, você vai ter que ter essa energia para dentro de casa. Então, por isso que a gente está falando de energia solar conectada à rede, que ela precisa da rede da CEMIG. Né? E quando a gente não usa a rede da CEMIG para fotovoltaica, a gente vai utilizar bancos de baterias para armazenar essa energia durante a noite ou alguns dias para que você não fique sem energia elétrica. Então, a energia solar, ela serve para o chuveiro elétrico como qualquer outra energia que vem da concessionária, como a energia comum da sua casa. Só que aí depois a gente vai falar sobre as situações de por que ela não é adequada para o aquecimento de água aí, a gente vai falar mais em diante, beleza? Beleza. Então, qual que é mais vantajoso? A fotovoltaica ou o aquecedor solar? Qual que é mais vantajoso entre os dois, né? A gente está falando aí agora em relação principalmente a vantagem o quê? Né? Seria vantagem financeira? Seria vantagem em que sentido, né? Você imagina do que seria a vantagem que poderia a gente pensar? Olha, em relação à parte financeira, o que é mais vantajoso? A parte financeira, pois é. Se Isso. a gente pensar na parte financeira para comparar um e outro, a gente tem que fazer um estudo para poder ver em que aplicabilidade vai dar os dois. Se for olhar no geral, a aplicação dos dois sistemas em conjunto é mais vantagem. Eu vou explicar por quê que os dois sistemas em conjunto é mais vantagem. Tá? E aí nós falamos agora na penúltima pergunta sobre o uso do chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí nas lives, o chuveiro elétrico é responsável pela média de 50% do custo de energia da casa. Se você tirar seu chuveiro elétrico, parar de tomar banho quente, você vai reduzir a sua conta de luz pela metade, que é o que a gente sempre está falando aí em relação a métodos, a maneiras que você vai precisar e vai ter para poder reduzir o valor da sua conta de luz pela metade. E aí, o que poderia resolver o problema do aquecimento de água, a não ser o chuveiro elétrico? Você aquece hoje, você toma banho na sua casa com chuveiro elétrico, certo? Ou não? Como é que funciona na sua casa hoje? Sim, com chuveiro elétrico. Pois é. Aí a gente tem situações que, às vezes, prédios, né, que tem umas certas complexidades, que você precisa aí de relacionar com o síndico, ter uma condição de colocar em cima do telhado. No seu caso aí, pelo que eu já conheço, você mora em prédio, não é isso? Sim, E aí, para poder moro em colocar o prédio. aquecimento solar de água aí, o que é a dificuldade? Por exemplo. A questão de ter que mexer na estrutura, né? A questão é o prédio. A questão também chegar até ao andar, né? Questão de liberação do condomínio, tudo isso leva E em para consideração. fotovoltaica? Também, né? Você nem não conhece tanto, mas enfim, deixa eu só falar Sim, um pouco mais sobre isso, porque é o seguinte, quando você tem a geração de energia elétrica para o chuveiro elétrico, no caso da fotovoltaica, você está gastando energia para poder abastecer o chuveiro elétrico, que é o que consome metade da casa. Ou seja, se você tem necessidade de colocar painéis para
gerar energia para sua casa e precisar de gerar energia para o chuveiro elétrico, você precisa de uma quantidade de painéis muito maiores, ou seja, o dobro do que você utilizaria de uma forma normal se você tivesse o sistema de aquecimento solar de água. Então, o que acontece? O custo da geração de energia fotovoltaica, ela é muito maior do que a geração de energia térmica, que é o aquecimento de água. Então, por exemplo, enquanto você investe na faixa de 3, 4 mil na energia solar térmica, que é o aquecimento de água, você vai investir para uma casa comum cerca de 12, 15 mil ou mais aí para você gerar uma metade da energia da casa aí. Então, o que você poderia fazer de mais indicado? Colocar os dois vai trabalhar melhor. Então, por que trabalhar melhor? Porque o aquecimento de água vai aquecer a água para o chuveiro elétrico e a energia solar de água, a energia solar fotovoltaica, vai gerar energia para o restante da casa, para geladeira, para televisão, para o que você precisar de uma forma geral. E aí, o que você tem? Você tem aí um melhor custo-benefício, porque na hora que você reduz a metade da sua conta de luz, o investimento para você fazer na fotovoltaica é muito menor. Você vai reduzir 50% praticamente daquilo que você investiria. Aí sim, o total do projeto de geração de energia vai ser mais vantajoso para você. Então, pensa aí, ao invés de você investir 15 mil, por exemplo, na fotovoltaica, você pode investir, de repente, 8 mil, 7 mil, sei lá, talvez quase a metade. Então, por isso que a gente está falando aí em uma situação aí de questão de quantidade de energia. Um aquecimento solar de água, ele pode gerar, entre aspas, né, ou seja, economizar, na média de 100, se for pensar para 4 pessoas, na média de 180 kW, 200 kW, 220 por mês, depende da situação. Na média de 100, um pouco 180 kW que o aquecedor solar ele vai economizar. Então, se você vai deixar o restante, não sei quanto que você gastaria na conta de luz, não sei quanto que você gasta aí, mas a sua família é pequena, você gasta quanto de energia atualmente? 140. Tem que verificar, porque a média do valor da conta de luz vem em torno de R$ 149, mais ou menos. Isso porque são 3 pessoas na casa, são poucas pessoas, Sim. né? Uhum. A tendência é que quando tem poucas pessoas na casa, a gente tem aí uma situação de menor custo da conta de luz. Mas quando a gente tem mais pessoas, 4, 5 pessoas, a conta pode passar de R$ 350. Principalmente porque você tem mais pessoas para tomar banho. E aí você vai reduzir pela metade, cortando o chuveiro elétrico, e depois você pensa naquele restante que sobrar, que seria na metade da conta de luz, sei lá, R$ 150, cento e poucos reais, você usar para poder abater aí com a energia fotovoltaica. Aí sim você consegue um menor custo do total do investimento, entendeu? Então, é assim, não existe eu falar aí que uma é mais vantajosa do que a outra, porque são situações diferentes. Se eu pegar, vou até fazer uma situação aqui, uma comparação seguinte. Quando faltar luz na sua casa, né, que se você tiver fotovoltaica e não tiver o chuveiro elétrico, o que vai acontecer? Numa situação on-grid, nós estamos falando aqui da conectada à rede. Você imagina o que pode acontecer se você tiver fotovoltaica e a energia da casa faltar? Vai ter uma substituição, correto? Não, não vai. Não? Não vai porque se a energia ela é conectada à rede, ela tem sistemas automáticos que não deixa o sistema funcionar se você se a energia da concessionária ela para, mesmo que seja durante o dia que ela está gerando. Se a energia da concessionária ela para de gerar e para de funcionar. A energia fotovoltaica ela não funciona quando é conectada à rede se tem aí a falta de luz. Então, se você vai tomar banho frio do mesmo jeito, tá? Então, não adianta nada se você tiver aí só a fotovoltaica. Mas é um ponto. Aí nós estamos falando, você perguntou na questão financeira, eu já te respondi que mais vantagem seria os dois, se você pensar em um melhor projeto. Agora, se você pensar em um ou outro, primeiro, o aquecimento solar vai te dar metade da redução do custo. Agora, se você pensar só na implementação da fotovoltaica, o valor sozinho que você consegue, que você vai implementar na fotovoltaica, o custo total só da fotovoltaica para poder gerar energia para a casa toda, se você colocar os dois, vai ficar mais barato, vai ficar mais em conta. Olha que incrível. Porque Entendi. metade do custo é do chuveiro elétrico e o aquecimento solar, o custo dele é muito mais em conta. Ele é mais barato. Você consegue adquirir ele por um preço muito menor, que é coisa de 4,
5 vezes ou mais menos do que uma fotovoltaica, se você considerar uma situação comum. Entendeu? Aí você tem outras situações. Banho de água quente. Você sabe o que é banho de aquecimento solar, não sabe? Sim. Conta aí a história do aquecimento solar para você. Olha, durante um tempo que, né, o tempo que eu morei com os meus pais, lá, né, a gente tinha um aquecedor solar. Então, lembro que antes da instalação, o valor da conta de luz era, eu não me lembro mais ou menos quanto que era, mas eu sei que reduziu em torno de uns quase 50%, era 40, entre 40 e 50%. Diminuiu bastante. Mas tirando essa questão aí do aquecimento da conta de luz, o que tinha de diferente em relação à sua casa aí? Você tomava banho quente do mesmo jeito, não tomava? Sim, não tinha diferença nenhuma. Nenhuma? Até, Sério? assim, mas qual tipo de pergunta? Eu não entendi. Qual que era a diferença do banho na sua casa em relação ao que era antes lá na casa dos nossos pais lá? Ao Você banho. está falando a diferença que eu estou aqui hoje para a casa dos meus pais. Isso, claro que você falou que tinha aquecimento solar de água. Lá Não tinha estou falando nem, aquecimento solar de água. não estou falando nem da questão financeira. A questão mesmo de a potência do chuveiro, tudo isso é Então, me relevante. fala mais sobre isso. Então assim, se você tem uma despreocupação até em relação né, o uso da energia, você também tem você tem um conforto a mais. Você eu vou ligar o chuveiro um pouco mais para aproveitar. E não faz diferença quando você aumenta também a quantidade de água. A água ela não vai diminuir a temperatura. Ou diminui. Não tô lembrada, acho que não diminui, não, né? Porque o chuveiro elétrico. Porque o chuveiro elétrico diminui a temperatura quando a gente, né? Ah, Aumenta a quantidade de água no ah, chuveiro. ah. E era muita água lá no. Peraí que deu uma falhada aqui, não sei por quê. É sobre a vantagem de você ter um sistema de aquecimento de água conectado junto com o sistema de fotovoltaico. Por quê? Porque você tem condição de, ao mesmo tempo que você tem água quente pela geração de energia térmica, você tem condição de ter aí a energia solar fotovoltaica para poder reduzir ainda mais a conta de luz. Você consegue reduzir por inteiro a conta de luz. Então, essa é a situação que a gente estava discutindo aqui. Enquanto ela tenta entrar aqui, eu não sei como é que vai ser, vamos ver o que a gente consegue continuar conectado aqui. Se você tá por aí, deixa seu comentário, gente. Eu tô querendo a participação de vocês aí. Deixa seu comentário, faça as perguntas, fala assim, ó, eu tenho dúvidas sobre isso, eu acho que isso é legal para a gente poder interagir um pouco, tá? Enquanto isso, eu vou acessando as outras perguntas que a gente conseguiu preparar aqui, que a gente poder dar sequência aqui à nossa live. Né? Então, o que nós temos em seguida aqui na nossa live? Por que o chuveiro elétrico gasta tanta energia elétrica? Por quê? Você consegue imaginar por que o chuveiro elétrico gasta tanta energia? Quando eu falei metade da conta de luz, uma questão é o chuveiro elétrico, porque o chuveiro elétrico ele tem uma potência absurda, uma potência muito forte. A potência chega aí a 7.000 watts, 7.000 watts de energia. O que é esses 7.000 watts? Pensa aí numa lâmpada comum, a lâmpada que está me clareando aqui, você consegue ver que essa clareza que está aqui para mim é de uma lâmpada de 15 watts, é uma lâmpada bastante forte, é uma lâmpada LED, que ela consegue aí uma potência bastante interessante. Mas se eu pensar 7.000 em comparação a esses 15.000, 7.000 watts em relação a esses 15 watts, quantas vezes mais é aí? Deixa eu até ver que a Lília entrou de novo aqui, ó. Você está me escutando, Lília? Tô escutando, sabe? Que ótimo, aqui. Eu já fiz a outra pergunta com o pessoal aqui. É o seguinte, eu fiz a pergunta aqui pro pessoal, qual que é porque o chuveiro elétrico gasta tanta energia. E aí eu estava falando da questão de 7.000 watts em relação... Até dar muda no seu microfone aqui, tá difícil. Mas assim, qual que é a 7.000 watts comparado a 15 watts
de energia aí, que é uma lâmpada comum. Então, se eu pegar aqui e diminuir e dividir 7.000 por 15, né? 7.000 por 15, eu tenho aí 466 lâmpadas. Então, é por isso que o chuveiro elétrico gasta tanta energia. A próxima pergunta aí, Lília, você está conseguindo ver aí? Próxima pergunta. Quando se investe em uma fotovoltaica para uma casa de 4 a 6 pessoas com um gasto de R$ 300, em comparação com o aquecedor solar de forma isolada, ou os dois trabalham em conjunto? Eu já até respondi essa pergunta, né? Se for Já olhar. respondeu? Mas Então, assim, deixa eu só complementar quanto que se investe. Mas quando você se investe em fotovoltaica, você vai investir para cada de 4, 6 pessoas, R$ 300. Você deve investir próximo de R$ 15.000, isoladamente, mais ou menos hoje. Quando você investe isoladamente em um aquecimento solar para 4, 6 pessoas, se você supor aí 4, 6 pessoas e 4 pessoas para casa, um valor de R$ 300, você deve investir em torno de R$ 3.000, 3, R$ 4.000. E aí você reduz pela metade o valor da conta de luz. Só que na fotovoltaica você certamente vai reduzir a conta de luz para poder pagar a taxa mínima, que taxa mínima talvez vai pagar aí 60, R$ 70. Tá? E não vai reduzir completo não, porque não tem como, conectado à rede, você conseguir reduzir totalmente aí. Tá? Mas você consegue cair para mais ou menos uns R$ 70 por mês, 60, R$ 70. Tá? E aí, para poder investir nesses dois sistemas em conjunto, quanto que você investiria? Aí, se você pegar, por exemplo, de 15.000, investir para metade da conta de luz, você vai investir aí para fotovoltaica em média aí de uns 7, uns 8.000, mais ou menos. 7, 8.000, por aí, até no máximo 10.000. Mas parte de 8.000. Aí você soma mais os 3.000 aí do aquecedor solar, dá quanto? Dá aí na faixa de R$ 11.000. Aí, enquanto que se você investir só com fotovoltaica, você investiria R$ 15.000. E não tem os benefícios do aquecimento solar que nós falamos. Nós estávamos conversando naquela hora sobre a questão de você tomar um banho mais confortável, né? Que você até estava falando aí e se engasgou. Pode falar agora. o banho ele é mais tranquilo, não tem preocupação, né? Com Claro, você tem que. Mais a questão mesmo do consumo da água, mas a questão do aquecimento em si, da temperatura da água, é só questão mesmo da quantidade de pessoas que tem na residência. Quanto mais você consumir, mas dependendo como que o tempo estiver também, se o tempo estiver quente, o sol estiver bem favorável, a água ela vai ficar bastante quente o dia inteiro, até anoitecer, sem preocupar. A gente estava falando aqui do conforto, né? Porque eu também, quando eu vou na casa dos meus pais, eu não moro com eles agora, né? Mas quando eu vou na casa dos meus pais, eu sinto a diferença grande daqui de casa. Por incrível que pareça, assim, eu não tenho aquecimento solar na minha casa, né? Você também não tem, né, Lília? Não, ainda A não. gente mora em prédio, assim, por questão de logística, de trabalho, etc. A gente mora em prédio e a gente tem esses desafios aí, que é convencer o síndico de aceitar um aquecimento solar no prédio. Isso é um desafio que se você mora em prédio, você vai ter aí. Você convencer. Se você tiver Sim. no último andar e for síndico, beleza. E você conseguir convencer a galera aí que é importante, que vai economizar energia e tal. Só que você tem essas particularidades. Mas quando eu vou para casa dos meus pais, o banho que eu tenho lá é completamente diferente com o meu aqui, porque é uma chuveirada muito mais gostosa, mais assim quente, mais tranquila, no sentido de, olha, a água é muito mais intensa em relação à temperatura. Não é aquele pinga-pinga do chuveiro elétrico, está muito frio, a gente vê a diferença aí. Então, é isso que eu acho que eu poderia falar, e você falou mais ou menos, mas você deu para poder dar o seu recado aí, né? Eu acho que eu não soube dar, assim, me expressar da forma clara, você me complementou. Tá certo. Vai na outra pergunta aí pra gente ver o que que tem, que tem perguntas pra gente aqui daqui a pouco responder, que a galera de casa tá perguntando aqui, que legal. Vai lá. Qual dos dois sistemas é mais fácil a implementação? Muito boa aqui. Qual que é mais fácil você implementar, né? Vou até
Vou começar aqui o seguinte, o aquecimento solar de água, com um dia de instalação, se o instalador for muito habilidoso, ele consegue colocar na casa, tá? Com um dia de instalação. E a fotovoltaica ela pode demorar mais por dois motivos, porque normalmente são mais painéis, são mais quantidades de que leva, são fiações, porque tem que requerer todo um processo de interligar quadro de central da casa, tem aquela rede lá que você precisa de ligar até a CEMIG, até lá a casa, então tem todo um processo disso aí. E no caso também, além dessa parte de instalação do dia da fotovoltaica, que demora às vezes 2, 3 dias, dependendo do tamanho da casa, você precisa de esperar a homologação da CEMIG, que ela é da CEMIG ou a concessionária, depende do local aí que as pessoas estiverem falando aí, né? Mas aqui em Brasília, né, onde eu estou falando, é a SEB. Então, assim, as pessoas elas precisam de entrar com o processo, isso é feito por, normalmente, quem faz o projeto e tal, então, assim, isso não é, o cliente não precisa se preocupar normalmente com isso, mas ela precisa de fazer ter uma aprovação da concessionária, e aí, assim, ela vai, depois que termina a instalação, você vai ter que ligar para ela e pedir ela para poder ligar para você o sistema, então, não é uma coisa assim fácil, tão rápida, igual o aquecimento solar de água. Então, o sistema de aquecimento solar é bem mais fácil de implementar. Agora, ambos requer uma preparação inicial, requer que você se prepare com relação por exemplo, a condição de telhado. Né? Se for um telhado que não for voltado para a condição ideal, né? Até peguei aqui um globo terrestre, né? Aqui, ó, para a gente mostrar a questão de norte, né? A gente está aqui a gente mostrando aqui as duas questões de norte e sul. Quando o coletor solar ele está voltado para o norte, no hemisfério sul, aí sim está mais fácil de pegar mais insolação. E aí, se você tem um telhado voltado para o norte, aí você está facilitando a vida tanto da fotovoltaica quanto do aquecimento solar de água. Então, assim, os dois fica muito mais fácil de implementar. Mas, de toda maneira, o aquecimento solar de água vai ser mais fácil de implementar aí, tá? Então, acho que, não sei se eu respondi a pergunta, acho que foi isso mesmo, né, que você perguntou. Sim, foi isso mesmo. Uhum, tá certo. O Daniel, aqui, a gente vai passar por responder as perguntas a respeito do tema aqui, e a gente já começa a falar mais também sobre alguns outros assuntos. Se tiver mais algum assunto, a gente pode comentar mais aqui. Mas o Daniel aqui, o Daniel Gonzaga, ele perguntou assim, deixa eu só aparecer aqui a mensagem dele. Oi, Silvio Franca, é Sávio, tá? Que legal te ver nessa live e estou com um probleminha assim que passar esse coronavírus, vou te fazer um pedido da Caixa com Caixa Boy. Estou satisfeito com o aparelho aqui. Pois é. Daniel, a questão do aquecimento solar de água, aí você está pedindo uma assistência técnica, só entrar em contato com a nossa equipe lá que a gente está disposto a poder te apoiar, e até mesmo nessa época lá a gente não parou não, tá? A gente dá apoio, a gente vai no correio, coloca materiais, a gente não parou não. Então, as pessoas que quiserem aproveitar também oportunidades, a gente, de vez em quando, a gente também trabalha com a comercialização do aquecimento solar de água, a gente trabalha com a fotovoltaica também, mas não é nosso foco não. O nosso foco é o aquecimento solar de água, é a energia solar térmica, a gente tem hoje produtos no estoque, de vez em quando a gente lança algumas, como é que fala? Algumas ofertas, inclusive, eu devo abrir a semana, até vou chamar a semana, que eu até notei aqui, foi bem novo o nome que eu vou chamar a semana. A semana nossa, até esqueci. Deixa eu ver aqui. Nossa, esqueci mesmo do que é a semana. Mas vai aparecer uma semana aí que a gente vai fazer um trabalho sobre como as pessoas reduzirem pela metade o valor da conta de luz, e vai ser lá para o dia 11, né? No dia 11 do mês que vem, 11 de maio, eu vou passar uma semana inteirinha, falando sobre como você reduzir a conta de luz pela metade, sem depender da CEMIG para isso. A gente vai falar de CEMIG, mas em outros estados, em outros lugares, em outras concessionárias. Então, se você quiser participar, fique de olho nas nossas lives, a gente certamente aí vai aparecer os links no nosso Telegram para você se inscrever e participar dessa semana com a gente. Aqui, a gente está fazendo também uma pré-maratona dessa semana que a gente vai fazer no dia 11. Que todo dia a gente está escolhendo um tema, né, para poder falar. Agora a Lília pegou esse
essa situação aí para poder me ajudar, então ela está me fazendo as perguntas aqui, e aí como é que fala? O assunto de amanhã é o seguinte: você acha que encontrou um bom preço, é porque não viu isso. Esse que é o assunto de amanhã. Então, se você quiser participar de amanhã também, vai ser às 20 horas. A gente está aí com as 3 redes sociais ligadas aí, tanto o YouTube, Facebook, Instagram. Você pode seguir a gente, tá? Se inscrever no canal do YouTube, tem sempre novidades, coisas legais lá. E eu queria pedir você para deixar seu comentário aí e me falar o que você achou. Aqui o Eduardo Cardoso, aqui, ó, que legal. Ele deixou para a gente aqui. Boa noite, Sálvio, né? Sávio, parabéns pela live. Obrigado aí, viu, Eduardo? Muito, muito bom. A gente está fazendo aqui o máximo para poder levar o máximo de conhecimento possível para as pessoas reduzirem, de fato, a sua conta de luz. E, como eu falei, vai ter temas todo dia essa semana. E na semana do dia 11 a gente vai ter a semana aí mais econômica, não sei, a gente inventou o nome aí que eu já esqueci o que é. Amanhã eu vou colocar aí pra gente não se esquecer dessa semana, tá certo? E é isso. Ô, Lília, obrigado aí por estar aqui com a gente, por poder participar com a gente. E amanhã nós estamos de volta aí, tá? Pessoal aí, se que puder participar também, compartilhar nosso conteúdo, dá um like aí no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. E compartilhar com os amigos ajuda a gente a poder divulgar mais sobre isso, tá certo? Não sei se tem mais uma pergunta aqui, parece que o Daniel e o Eduardo estão querendo fazer mais uns comentários aqui. Vamos deixar mais um tempinho para a gente ver aqui e a gente voltar, a gente poder encerrar nossa live aqui, tá certo? O Daniel falou assim: oi, Sávio, não tenho a reclamar, o aparelho é bom demais, dias chuvosos para vários dias, a água fica quente, fervendo, legal, vou ver se está no meu bolso, se der para fazer o pedido. Legal, né? Então, só manter aí com a gente, se quiser, a gente tem com a nossa equipe lá, a gente comercializa o produto de uma forma normal, né, na empresa, e se você quiser, também de vez em quando a gente consegue algumas ofertas aí diferenciadas também, e a gente deve falar alguma coisa sobre isso nessa semana do dia 11, que eu falei aí, do mês que vem, tá bom? Mas, obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado pelo Eduardo, pelo Daniel aqui presente nessa live, e contem com a gente, e amanhã a gente vai estar de novo para poder tirar mais dúvidas se for o caso, tá bom? Então, valeu, tudo de bom, vamos encerrando por aqui, grande abraço aí, viu? Encerrar aqui, Lília, até breve, viu? Tchau. Tchauzinho. Valeu. Valeu, Sávio. Tchau. Vamos lá. Tchau.